Amigo ouvinte da Web Rádio Estação da Luz, estamos dando início a mais um Espiritismo e Educação. Eu, Marcos Demário, acompanhado aqui do nosso Ronaldo Gomes, falando do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo. E hoje nós temos um tema gerador, um tema central do nosso programa, que consideramos muito importante e que, de fato, mexe com todos nós, que é a família e a sua importância na educação dos filhos. Então, hoje nós vamos focar bastante nesta questão de falarmos o que os pais devem fazer. Temos várias perguntas também, que já foram nos enviadas por vários ouvintes, e nós vamos iniciar o programa, antes de mais nada, com a nossa saudação, e depois nós vamos ver aqui uma questão de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, para nos situar nesse contexto do pensamento da doutrina espírita com relação à família e à educação dos filhos. Ronaldo, o seu abraço, a sua saudação aos nossos ouvintes. Muita paz, nosso carinho, que Jesus os abençoe. Estamos aqui eternamente gratos. Gratidão pela atenção de todos. Muito bem, Ronaldo. Então, vamos situar os nossos ouvintes no pensamento espírita sobre a família e a educação dos filhos. E nada melhor do que utilizarmos o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, lançado em 1857. É um livro de perguntas e respostas, e nós vamos encontrar duas questões muito importantes, que são a 582 e a 583, que estão no capítulo 10, sobre ocupações e missões dos espíritos. E Allan Kardec, dialogando, então, com os espíritos benfeitores da humanidade, na questão 582, ele pergunta: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Respondem os espíritos: é, sem contradita, uma missão, e, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais, para que estes a dirijam no caminho do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e fazê-las carregar de bons frutos, do que de endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Então, essa é a questão 582 do Livro dos Espíritos. Vamos, então, agora à questão 583, que é um complemento. Pergunta Kardec: se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, estes, os pais, são responsáveis? Responderam os espíritos: não. Mas quanto piores as disposições da criança, mais a tarefa é pesada, e mais será o mérito se os pais conseguirem desviá-la do mau caminho. Então, está aí para a reflexão de todos aqueles que estão aqui nos acompanhando, as questões 582 e 583 de O Livro dos Espíritos. Ronaldo, vamos conversar um pouquinho, antes de irmos para as perguntas dos nossos ouvintes, vamos conversar um pouquinho, então, sobre essa missão da família na educação dos filhos, porque os espíritos superiores aqui no Livro dos Espíritos deixaram muito claro, né, que a paternidade, e claro também a maternidade, são uma missão, e que os pais respondem perante a lei divina. É tão grave assim, Ronaldo? Com certeza, a responsabilidade
dos pais em educar os filhos passa primeiramente pela sua própria educação ou autoeducação. Nós estamos vivendo no mundo toda essa grande situação, a problemática da falta de educação, que é a empatia também, que está intrinsecamente ligada à educação. A base, que é a família, se os núcleos familiares estão doentes, a grande família, que é a sociedade, se encontra também doente. Ou seja, é na educação dos filhos, a nossa educação familiar, que vai prosseguir os preconceitos ou não, que daí derivam todas as problemáticas de uma sociedade. Isso não tem como nós fugirmos, Marcos. Se a família está, como eu disse antes, doente, quando eu falo em doença, é no aspecto da humanização, da espiritualidade, porque independe, no caso, até de religião. E bem colocado pelos espíritos, é a maior missão ser pai, ser mãe, na educação dos seus filhos. Ou, como queiram colocar, seja de quem de fato esteja à frente dessa educação. Pode ser os avós, pode ser o tio, pode ser uma outra família. Enfim, na educação do limite, na educação do amor, na educação do caráter, na sua formação. Enfim, é na família esse alicerce para que aí sim possamos ter uma sociedade, com certeza, mais civilizada. Pois é, Ronaldo. Você tocou agora num assunto que é muito importante, dessa questão de que nós temos a família como célula básica da sociedade, e em a família estando desequilibrada, estando doente, moralmente falando, não humanamente falando, automaticamente a sociedade da qual ela é a base também fica doente, também fica desequilibrada. Eu costumo muito colocar, à luz da doutrina espírita, que o que acontece? Né? Nós estamos vivendo hoje uma sociedade que ainda está muito egoísta, muito imediatista, muito materialista. Então, nós estamos vivendo corrupção, violência de toda ordem, discriminações, preconceitos, e assim por diante. Tudo isso nós conhecemos muito bem. E nós estamos vendo, não é, Ronaldo, que as gerações estão se sucedendo e esses quadros estão se repetindo. A miséria também, a injustiça social. E aí, por isso que muitas pessoas têm aquela impressão, que claro que para nós espíritas é uma falsa impressão, mas você chega a ficar com essa impressão que nós estamos andando para trás ou que as coisas não estão absolutamente melhorando. Melhorar sempre melhora, porque a lei divina é a lei do progresso. Mas depende do que fazemos do nosso livre-arbítrio. Enquanto nós estivermos adiando na família, principalmente, e na escola, o trabalho da educação moral, da educação do caráter, como você colocou, dessa formação, nós estaremos às voltas com esses problemas. Por quê? Porque, na verdade, a prioridade nossa não deve ser a segurança pública, que é necessária, mas não é a prioridade. A prioridade não é a saúde, que também, claro, é necessária. A prioridade não é o transporte, que também é necessário. Não é o urbanismo, etc., etc. E nem é também ficarmos discutindo as questões econômicas. Prioridade é a educação. Porque se hoje, com a nova geração que está aí, né? Então, nossos filhos, ou nossos netos, ou sobrinhos, como você bem colocou, porque o tema hoje é família. Então, nós não vamos circunscrever só aos pais, mas a todos os educadores familiares. Se nós não tratarmos de corrigir as más tendências que a criança esteja aí, né, porventura demonstrando, se nós não nos preocuparmos na família em moralizá-la, né,
e fazer com que ela entenda a necessidade do bem, porque o bem é que nos faz bem, tanto individualmente quanto coletivamente, nós poderemos ter lá na frente, né, o adulto, mas que será corruptível, por exemplo, ou que será egoísta. E aí tem aquela história, né, Ronaldo, que circula muito pela internet, que o pai pegou, então, né, sua esposa, seus 2 filhos, e disse assim, olha, amanhã, domingo, nós vamos visitar os seus avós. Ah, que alegria, né? E quando eles chegaram para visitar, os avós estavam num asilo. Fizeram a visita, aquela coisa toda, então, se despediram, estão saindo, estão indo embora, né? Aí o pai pergunta para os filhos, e aí, gostaram de visitar o vovô e a vovó? E aí o garoto pegou e disse, eu gostei. E agora, já sei o que eu tenho que fazer com você e com a mamãe. Aí o pai não entendeu, né? Como assim, meu filho? Fazer o quê comigo e com a sua mãe? Não, quando vocês ficarem velhinhos, né? É só colocar aqui, que nem o vovô e a vovó, não é? Aí o pai parou, olhou para a esposa e falou, olha, esperem aí que eu tenho que voltar lá dentro. Voltou lá para dentro do asilo, passou um tempo e ele então retorna com seus pais, né, os avós das crianças. Todo mundo olhando, o que está acontecendo aqui? Que de agora em diante eles vão morar conosco, lá em casa. Nós vamos ser uma família. Ou seja, né, esse pai que havia colocado seus pais lá no asilo, aí ele disse, pera lá, o que eu estou ensinando para meus filhos? Meu filho já aqui pequeno, já disse, tudo bem, pai, assim que o senhor ficar meio velho, já sei para onde tem que mandar o senhor e a mamãe para o asilo, né, para que eu possa tocar a minha vida. E foi só aí, então, que ele despertou. Então, para resolvermos os problemas da atualidade, os problemas da sociedade humana, nós precisamos nos dedicar a essa educação que o Espiritismo defende enquanto tese, que é a educação moral, principalmente na família. Mas aí, Ronaldo, vem uma questão, né, que nós podemos aqui dialogar antes de passarmos aqui as perguntas. Mas como realizar essa educação moral no lar, lá na família, ainda mais com filhos, né, com crianças tão precoces, tão inteligentes, com tanta energia? E aí, Ronaldo, como fazer isso? Marcos, não há uma receita de bolo, mas há caminhos. E o caminho da educação, os caminhos para a educação é formidável. Nós estamos lidando com seres humanos. Então, a palavra empatia ela tem que entrar. E não podemos nos esquecer que a criança ela vem em defesa. Ela vem totalmente, já pela sabedoria divina, preparada para que possamos vir, através da nossa própria sensibilidade, dar aos nossos filhos a educação, de fato, humanizada e espiritualizada. Na formação do caráter, na moral, a moral no sentido da regra do bem proceder uns com os outros. Os exemplos nossos, se cair, se errar, mostrar aos filhos que errou. E não é maquiar, fazer uma maquiagem nessa educação. O diálogo familiar é importante. As broncas ou as discussões, não era para ter feito isso, ou era para... Enfim, é na família que nós vamos trabalhar todas as nossas diferenças e nossas igualdades. É ali que nós vamos ver, de fato, quem tem ou não, ou já vem trazendo das ideias inatas que nós já colocamos mais ou menos, eu acho que foi na segunda-feira passada, as ideias inatas que traz ali aquela criança já algum contexto. Por isso a sabedoria divina em nos dar a infância, a criança indefesa, propícia a vir a ser educada dentro da base familiar. Mas, antes mesmo da concepção, essa educação já começa no carinho, na sensibilidade que os pais vão tendo na gestação. Isso vem muito antes. Olha que isso é profundo. Nós estamos falando de uma educação, as vias de fato, mas o antes, o durante e o depois.
Esse antes é justamente na gestação. O carinho que você está tendo com esse ser que está chegando, e olha que não é a doutrina espírita que fala isso. A ciência já comprova essa sensibilidade com o feto que está ali sendo gerido. Precisamos ter toda essa concepção de que a família, nesse momento, quando a mãe está gerindo, está exercendo uma sensibilidade positiva ou negativa neste ser que está vindo. Isso é para que possamos ver, Marcos, como a coisa é muito complexa, mas ao mesmo tempo, prazerosa, porque é através dessa educação que nós, que hoje já passamos na infância, já fomos um feto, um espírito reencarnando, temos hoje toda essa possibilidade. Eu sou pai, você também é pai, nós somos avós, então nós tentamos levar isso. Vamos errar, lembra que nós falamos? Vamos errar, vamos cair, mas com exemplo mostrando que eu não sou o super pai ou a super mãe. Não existe isso. Através dos erros, dos exemplos, o jovem vai perceber. Eu lembro do meu pai, errou, mas eu lembro muito mais das qualidades que ele, meu pai e minha mãe deixaram para que eu pudesse prosseguir com a educação dos meus filhos. E a minha mãe analfabeta, meu pai semi-analfabeto, mas me deram educação. Estou aqui hoje com 62 anos, provando isso, com todos os meus defeitos, mas trabalhando, que eles trabalharam lá comigo, esse carinho. E agora, com a experiência, a gente percebe, a ciência diz, repetindo, antes do nascimento, essa sensibilidade que a família está dando à mãe, que está gerindo, exerce uma enorme energia positiva ou negativa para esse ser que está chegando, que é um processo também de educação. Com certeza, Ronaldo. Você que está aí nos acompanhando, este é o programa Espiritismo e Educação, pela Web Rádio Estação da Luz. Você pode interagir conosco, tanto através do Facebook quanto do YouTube. Pode enviar a sua pergunta, porque nós vamos passar a palavra a você agora. Você que está aí nos acompanhando, pode enviar as perguntas também pelo WhatsApp, os telefones estão aí na tela. Não esqueça, ponha seu nome e de onde você está falando, ou seja, a sua cidade e estado, só para nós termos aí uma identificação, tá bom? Mas como o assunto família e educação dos filhos é extenso, nós já, ao longo da semana, fomos recebendo perguntas. Nossa técnica, nosso Tavares, que está na técnica, vai lançar agora na tela a primeira pergunta, da Maria de Fátima, que é aqui do Rio de Janeiro, né? Nós estamos transmitindo aqui direto do Rio de Janeiro. Ela pergunta o seguinte: em família, somos espíritos já conhecidos uns dos outros, com laços de outras reencarnações? Excelente pergunta, Maria de Fátima. É claro que a resposta é sim, sem nenhuma dúvida. Na grande maioria dos casos, nós somos espíritos já velhos conhecidos, que estamos nos construindo ao longo de várias encarnações. Há uma exceção, que é estudada também em um livro dos espíritos, que é quando o espírito, mais endividado perante a lei divina, ele solicita ter bons pais que o possam educar, que o possam encaminhar. Nesse caso, bem sempre, então, nós vamos ter, entre pais e filhos, essa ligação com outras reencarnações. E aí, não é, Ronaldo? É quando as pessoas dizem, né? Meu filho é um problema. Não, não tem filho problema. Ele é um desafio, né? Já que ele é um espírito que desafia a própria lei divina e que necessita de limites e assim por diante. Mas, em princípio, viu, Maria de Fátima? Em princípio, normalmente, os que formam o núcleo familiar já vêm vindo, sim, de outras encarnações. Mas, Ronaldo, não é todo mundo que reencarna, né? O núcleo familiar se estende do mundo espiritual, porque tem aqueles que não reencarnam, não é? Você colocou muito bem isso, porque existe a família por laço espiritual,
em que nunca houve uma reencarnação, mas a família, pelo lado espiritual, não necessariamente com encarnações ou N encarnações, e nunca reencarnaram, mas acabam reencarnando. E você colocou bem, Marcos, em via de regra, é isso aí. Conhecidos uns dos outros, com laços de outras encarnações, a grande maioria está nisso porque é o resgate, a reparação que nós devemos ter uns para com os outros, através do laço de família, através da reencarnação. Mas há missões dos espíritos, como você colocou, de espíritos que precisam, de fato, reencarnar para ter o pais mais amorosos, porque ele é difícil. Como você bem colocou, difícil, mas não impossível. E esses pais vão recebê-lo com todo carinho. Nós conhecemos um caso que foi em Campos, que é o de Santos Dumont, que reencarnou na família de Clóvis Tavares, em que ele foi para receber esse espírito que vinha passando por uma necessidade por conta do suicídio. Enfim, pesquisem, que é interessante essa história de Santos Dumont reencarnando através de Clóvis Tavares, que não havia ali notoriamente uma coisa do passado, mas esse espírito foi reencarnar na família de Clóvis Tavares, porque já era espírito conhecedor, de fato, de todos os trâmites da lei da reencarnação. Marcos, é formidável esse tema, porque eu queria que, possivelmente, eu vou ler um pedacinho do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é honrar pai e mãe. Eu acho que você não esqueceu disso, né, Marcos? Ou esqueceu? Mensagem maravilhosa, Santo Agostinho. Aliás, uma página direta sobre educação, né? Que eu sugiro que peguem a página no capítulo 14. Vamos lá. São trechos pequenos, é belíssimo. O honrar pai e mãe, o honrar pai e a sua mãe, não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los nas necessidades. É proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Precisa dizer alguma coisa a mais? Para nós, eu fico feliz que eu, meu irmão, cuidamos muito bem, graças a Deus, dos nossos pais. Pecamos em algumas coisas, mas meu pai veio até desencarnar com 94 anos nos meus braços. E minha mãe com meu irmão na casa dele. Então, fizemos o melhor, pecamos, podemos ter errado, mas não deixá-lo na velhice que isso passasse em branco. Isso aqui é importante. Eu não estou colocando isso como que eu quero ser exemplo, gente, mas é para mostrar como realmente, de fato, na velhice, quais os cuidados que nós estamos cercando dos nossos pais. E para reforçar isso, Marcos, lá no finalzinho, já quase encerrando, mas ele diz assim: alguns pais, é certo, descuram de seus deveres como pais na educação dos filhos e não são para os filhos o que deviam ser. Mas a Deus é que compete puni-los. E nós vemos, às vezes, como você colocou bem no início, colocar no asilo, sei, menos mal, né, Marcos? Vamos colocar assim, menos mal. Mas, se puder, fique com você, cuide, não importa o que os pais erraram, fizeram. Ah, meu pai, nós já ouvimos muito isso, né, Marcos? Ah, meus pais não cuidaram de mim. Ah, eu fiquei com a minha avó. Ah, porque minha mãe fez isso. Ah, porque... Mas se Deus está nesse momento os colocando nos seus braços, é para que você trabalhe a autoeducação. Se eu sou contra aquilo que me fizeram, eu não posso fazer igual ao que eu estou sendo contra. E isso se passa na família, é o que nós estamos vendo na sociedade. Se eu sou contra uma ação que foi feita, eu jamais posso fazer igual ou pior. Isso passa onde? Na educação dos nossos filhos. Eu também cuidei da minha mãe, né, ela que desencarnou com 93 anos, né, e fui até o finzinho comigo, mesmo já com a demência senil, tudo, porque jamais cogitei de interná-la, de retirá-la de casa, porque, é como você muito bem colocou, nossos pais até podem ter errado nisso ou naquilo conosco, o que é natural, porque todos nós somos espíritos imperfeitos.
E nós, filhos, também podemos ter errado com eles nisso e naquilo. Mas pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, filha é filha, sempre. Não tem idade, não tem tempo para isso. Então, assim como eles, que aí o Santo Agostinho coloca isso, né? Assim como eles dedicaram horas e horas da vida deles para cuidar de nós, quando éramos menores, na velhice somos nós que temos que retribuir, porque é a lei de amor. Mas tem mais perguntas, já está aqui na tela. É a Júlia, de São Paulo, capital, minha terra natal, hein? Como colocar limites para uma criança cheia de energia e que não gosta de obedecer? Olha, eu gostei da pergunta da Júlia, viu, Ronaldo? Porque ela não colocou que essa criança é hiperativa, é cheia de energia, porque há uma diferença, né? Falar em hiperatividade de uma criança e dizer que ela é cheia de energia. Mas o grande problema está aqui no final da pergunta, né? Que não gosta de obedecer. Bem, eu e o Ronaldo vamos trocar, então, as figurinhas aqui, à luz da doutrina espírita, para tentar dar, assim, né, um caminho, né, sabe, Júlia, para que você possa caminhar, e todos que estão aqui nos acompanhando, de como colocar limites. Eu vou iniciar. Primeira coisa, o sim é sim e o não é não. Você não pode ficar negociando isso com a criança. E precisa, portanto, exercer a sua autoridade moral. Se você disse a ela que ela, vou dar aqui um exemplo bem hipotético, mas se você disse a ela assim, olha só, você vai ficar meia hora sem o celular na mão para assistir aí o desenho, ok? Claro que a criança vai fazer birra, ela vai chorar, ela vai reclamar, isso e aquilo. Você não pode, depois de 5 minutos, mudar. Já, tá bom, toma o celular, vai assistir. Não pode fazer isso. Então, o sim é o sim, o não é o não. Se depois você considerar que errou, se você considerar que foi demais, você vai sentar e vai conversar. E vai mostrar o que pode, o que não pode. Por quê? Porque nós não podemos fazer tudo quando queremos e do jeito que queremos. Então, isso tem que ficar claro com a criança desde o início. Então, essa é a primeira dica para dar limites. O sim é o sim, o não é o não. E você vai ter que trabalhar com isso o tempo todo. Que outra dica nós podemos dar aí para a nossa Júlia, Ronaldo? Vou te falar uma coisa. Depois que você falou sim, sim, não, não, retrata praticamente tudo, porque aí deriva os limites. E uma coisa também é evitarmos trocas. Troca. Não, se você passar de ano, ou se você não fizer mais isso, principalmente quando é pequeno, vamos comer, porque é de pequeno que se começa. Pequenininho. Não, 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 não. Hoje eu vou guardar o seu brinquedo. Mas se você fizer de novo, não é assim. Você vai guardar o seu brinquedo agora. Você não brincou? Você não tirou? Vai guardar os brinquedos. Vai fazer aquilo tudo que o Marcos acabou de dizer. Não, você vai guardar agora sim. Não tem troca, não existe troca. Educação é educação. Se fez algo errado e não fez, daqui a um mês, é um mês. É um mês sem celular, é. E não é porque você tem que tirar notas boas, você já está no outro processo, porque já está grande. Não, é obrigação ter que estudar, porque só faz estudar. Vai acabar de comer, vai lavar o prato. Por que é só... Marcos, aliás, por que é só a menina que tem que lavar a louça quando está na certa idade? Por que o homem, o menino, não pode tirar o sapatinho, botar a meia, enfim? Por quê? Não, Aonde está escrita essa regra que o menino é que não, a menina é que tem que fazer tudo e o menino não pode fazer nada? Olha só, já dei outro caminho. Nós precisamos dar a essa criança, mostrando que o trabalho não é nada de a lei que diz que não pode trabalhar. Dentro de casa você mostra o que é o trabalho e o que dá trabalho. Educando.
Os meus filhos hoje sabem fazer comida. Eu tenho 3 e tem a menina. E ela falava, por que eu que tenho que fazer? Realmente, por que ela que tem que fazer? Vem cá os dois, vocês dois também vão fazer. É isso. Agora, começa, Marcos, de pequeno. Porque quando vai crescendo, vem dizer, onde foi, o que eu fiz, o que eu errei. Lá atrás foi os limites que não foram dados. Ok? Tem que ser dados os limites e não troca, não existe troca. Se fizer isso, vai ter isso. É o que eu penso sobre a educação dos nossos filhos. Bom, então nós temos aí, né, Ronaldo, 3 dicas aí para essa questão de dar limites aos nossos filhos. A primeira é que exercer autoridade moral, o sim, sim e o não, não. A segunda, que você colocou muito bem, não se fazem trocas, não se fazem barganhas. Terceiro, que você também colocou, nós precisamos ir dando responsabilidades, tarefas para os nossos filhos, para que eles se tornem responsáveis e vejam o quanto é importante essa participação na família, porque ele vai levar isso depois, né, para a sua participação na sociedade. Então, são 3 dicas, vamos deixar aqui, não apenas para a Júlia, mas para todos que estão aí nos acompanhando, para que se possa, então, trabalhar esses limites com os nossos filhos. Mas parece que nós já temos mais perguntas, não é? Então, vamos para mais uma aí. Tavares, você pode colocar na tela aí. O Hermes Gomes, de Açu, Rio Grande do Norte. Aliás, a nossa web rádio Estação da Luz tem a sua sede em Natal, Rio Grande do Norte. Diz ele aqui, meus amigos, com vocês vem a chamada ideologia de gênero. Como vocês veem a chamada ideologia de gênero e de suas consequências na atualidade e no futuro. Hermes, esse é um assunto realmente profundo e que nós espíritas não deixamos de falar sobre ele, não. Tá? Claro que nós poderíamos entrar aqui em considerações históricas, filosóficas dessa questão da ideologia de gênero, mas não é o caso, né? Nós não vamos aqui nos perder nesse debate, mas a questão é o seguinte, todos nós reencarnamos para darmos sequência ao nosso progresso intelectual e moral, porque somos destinados por Deus para a perfeição, ok? Então, isso tem que ficar muito claro para todos nós. E existe o chamado projeto reencarnatório. Ninguém cai de paraquedas aqui no mundo de qualquer jeito, ninguém entrou na família errada, nem no corpo que não devia ter. Isso não existe. Há um planejamento das esferas espirituais superiores, de acordo com as nossas necessidades evolutivas, com os aprendizados que temos que passar. Então, se você reencarna como homem, é porque você precisa construir alguma coisa dentro disso. Como mulher, é a mesma coisa. Bom, aí nós entramos na questão da sexualidade. E eu estou aqui recordando o nosso Divaldo Pereira Franco, que já falou muito sobre isso, e lembrando o seguinte, a grande questão não está exatamente nas escolhas, nas opções, mas está no que fazemos com elas. Há um preconceito, por exemplo, muito grande, não só no nosso Brasil, quanto à questão, por exemplo, da homossexualidade. Então, há isso. Tá? Mas só que nós temos que entender o seguinte, eu posso ser heterossexual, mas posso ser um heterossexual promíscuo, e que não respeito a minha parceira, a minha companheira, e o outro pode ser homossexual, mas totalmente equilibrado, né, com ética no seu relacionamento, e isso é o que é mais importante. Agora, você dizer que nós temos que dar toda a liberdade para que as crianças decidam se querem ser homem ou se querem ser mulher, se querem isso ou se querem aquilo, aí nós temos um problema gravíssimo na educação. Primeiro porque são crianças, são espíritos reencarnados que pensam como crianças, porque ele está assumindo uma nova personalidade, um novo corpo, e que não tem condições para tomar decisões. Vou lembrar aqui o nosso
Mário Sérgio Cortella, esse grande educador brasileiro lá da USP, né, a Universidade de São Paulo, e, embora o tema não seja esse, mas ele dá um exemplo maravilhoso quando ele diz assim, olha, eu fico estarrecido quando eu estou no shopping, estou no restaurante, estou no aeroporto, enfim, né, eu estou em ambientes públicos e vejo os pais baixarem a cabeça para seus filhos que têm 2 anos e meio, 3 anos, em que esses filhos é que decidem o que querem comer, onde querem sentar, o que querem fazer, se querem isso, se querem aquilo, e os pais obedecendo. Então, nós estamos numa inversão de valores. Mas como que essas crianças vão ser o quê depois do futuro? Déspotas. É isso que elas vão ser. Então, nós temos que tomar muito cuidado. À luz da doutrina espírita, nós não assinamos embaixo nessa questão da ideologia de gênero. Há um equilíbrio entre o masculino e o feminino na humanidade, e que já nos mostra com isso o que Deus quer de nós. Mas, Ronaldo, quer complementar? Eu só quero falar o seguinte: há uma confusão muito grande na educação dos filhos, que confundem liberdade com libertinagem. É o que mais a gente está vendo. Limites existem, as opções de cada um, ao crescer, vai ser dele. E vamos respeitá-las. Mas a sua educação vai ser menina, 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 menino, não tem como você mudar, isso é genético. Agora, as opções que vêm derivado de alguma coisa, isso é livre. Nós somos livres. Vou repetir, liberdade não é libertinagem. Educação é para ser educado, sim. E não ficar criando também na infância preconceitos ou conceitos que não existem. Ah, porque a criança está brincando com a outra, lá. Esse menino é perverso. Que isso? Olha a ideia aí. Esse menino é perverso porque está brincando com a menina de tal ou essa maneira. Já começa errado. Os pais, às vezes, pecam, e os avós, quem está criando, não importa. Vamos esquecer aqui a figura de pai ou avô. Quem está criando, quem está educando, seja quem for, não façam isso. Pervertido, uma criança de 2, 3 anos, 5, 6 anos, está sendo algemado e levando, como tem nos Estados Unidos, tem algo errado nesse processo. Não vamos confundir a sua liberdade, as suas opções, as suas tendências, seja lá o que for. São questionamento, processo de educação e suas escolhas também, não importa. Agora, liberdade existe, é uma via de mão dupla, existe a empatia de você ver um ser humano como outro qualquer, mas estão confundindo com libertinagem. Assim como confundem pedagogia com demagogia, e por aí vai. Não podemos ser hipócritas. A educação é a base da família. E Jesus deu o maior exemplo de família. A família núcleo familiar e a família universal. Senhor, seus pais estão aí. Quem é minha mãe e quem é meus irmãos? É para refletirmos. Claro que é pai e mãe, mas ele está falando de uma família universal. Esse processo, esse alicerce de núcleo para a família universal. Respeito. Está faltando essa palavrinha também. Respeitabilidade. Nós temos o direito de ir e vir, mas eu tenho meus limites também. Eu tenho que respeitar o limite do outro. Cada um no seu quadrado. É o livre-arbítrio, mas cada um no seu quadrado e trabalhando junto, multiplicando, dividindo só tarefas. E somando solidariedade, somando fraternidade. E lembrando, né, Ronaldo, que a liberdade pressupõe você arcar com as consequências. Não é? E o Espiritismo é muito claro em relação a isso. Você tocou aí num ponto que é muito importante, que são os responsáveis pela educação das crianças. Hoje, eu recebi de uma amiga, através do Facebook, um vídeo interessantíssimo em relação a isso, que provoca muita reflexão. Construíram um estúdio, construíram 2 casas idênticas, 2 quartos, né? Idênticos, 2 quartos de brinquedo.
né, com brinquedos, tudo direitinho. Um quarto vazio e o outro com uma criança com necessidades especiais brincando. E aí levaram, então, uma crianças para olhar os 2 quartos e decidir para qual quarto queriam ir para brincar. Todas as crianças, sem exceção, hein? Todas as crianças acima de 5 anos escolheram o quarto vazio para brincar, não o quarto onde tinha criança com necessidade especial. Agora, todas as crianças abaixo de 5 anos de idade escolheram o quarto onde estava a criança com necessidades especiais. Qual é a conclusão dessa pesquisa? É que a criança até 5 anos, embora sofra influência dos pais, mas ela ainda é mais livre, é mais ela, e ela não vê essas diferenças, esses preconceitos, nada dessas coisas. Já as crianças acima de 5 anos, recebendo a influência dos pais, já se encaminham na vida através dos preconceitos, das discriminações. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que estamos fazendo na educação dos nossos filhos. Lembrei. E outra coisa, Marcos, não ficamos presos, às vezes, numa situação, mas você está falando de educação, é bem abrangente. O se tornar bandido, se tornar corrupto, enfim, não é só esse o assunto. O assunto é complexo, em todos os aspectos derivados das ações humanas. A corrupção tem o corruptor. Sim. Né? O bandido tem a quem também está fomentando lá o roubo. Então, são N situações. Nós estamos falando de seres humanos e pela qual precisamos, sim, 2 palavras mágicas: instruir e educar, ou seja, amar. Instruir e amai-vos, como diz os Espíritos para nós. Instruir, sim, mas o amor também. Até porque o exemplo de Jesus não via ninguém se era A ou se era B. Ele deixou isso claro. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, sem erros. Quem não tem seus erros? Vamos parar de estar criando coisas onde às vezes não existem. Outra coisa, eu conheço um casal de amigos que estão aí, são homossexuais, estão lá casados, estão cuidando de uma criança, está aí normal. E vou dizer, melhor às vezes que casais héteros. Hein? Então, o problema não está em ser hétero, ser homossexual. São seres humanos. Não importa. Educação é educação. Não importa a forma que você está colocando. Que forma é essa? Somos seres humanos, família, estamos falando de família. É isso aí. Bem, temos mais perguntas? Vamos lá. Temos sim. Tenho problemas com minha mãe, que cuida do meu filho enquanto trabalho fora. Ele é pequeno, tem 3 anos, e sinto que eu e minha mãe não falamos a mesma língua quando se trata da educação dele. Eu vou ler toda a pergunta aqui, que não está dando na tela. Quando se trata da educação dele. O que devo fazer? É a Regina Célia, do Rio de Janeiro. Bom, esta é uma situação muito comum, não é, Ronaldo? Quando os pais precisam trabalhar, e os seus filhos ficam com os avós, seja os avós maternos ou paternos. Neste caso aqui, é a avó materna, já que é a mãe que está falando. Ou seja, ela quer uma determinada educação para o seu filho e a avó está dando outra educação. Então, como ela bem retratou aqui, nós não estamos falando a mesma língua. E aí, Ronaldo, e agora, para resolver essa situação? Olha, gente, tem ponto em comum. O problema maior é que cada um quer impor a sua maneira. Geralmente a filha não concorda, ou o filho, com a educação dos pais em algum ponto. Mas tem o ponto em comum. Existe, ainda bem que há divergências. Agora, não podemos esquecer que o foco principal é a criança. E ela não pode se tornar um ping-pong ou uma marionete nesse momento dessa confusão em que um está levando. Então, é sentar, a criança vai dormir, sentem-se. Olha, diálogo é diálogo. Se não houver diálogo, então tem alguma coisa errada. Há momentos que você vai ter que sentar com sua mãe sentar. Mãe, poxa, tudo bem, está com a senhora, agradeço e tem que ser, e não vou discordar, até porque você às vezes não está convivendo
notoriamente aquele tempo todo que sua mãe está e alguma razão. Não estou aqui também para criticar algumas ações que possivelmente a sua mãe possa ter, mas é principalmente diálogo. Qual é o ponto que está havendo de divergência na educação? Uma coisa eu tenho certeza, ambas têm amor por essa criança, o neto e o filho. Então, esse amor tem que superar essas divergências. Vocês estão preparando o neto, o filho, para a vida, o mundo? É a primeira pergunta. O que minha filha não está concordando? Por que eu não estou concordando com esse ponto com a minha mãe? Eu não sei. Você não coloca qual é o ponto. Nem precisa. É diálogo. O diálogo é a terapia familiar que tem que haver. Ok? Primeiro ponto. Era exatamente isso que eu ia ressaltar, Ronaldo. Que tem que ter diálogo, porque você precisa dos seus pais. Né? Você trabalha fora. Né? Então, aliás, o diálogo já deveria acontecer antes de nascer, né, a criança, tá? Para tudo estar bem estabelecido. Mas, mesmo assim, né, divergências vão acontecer. Isso é natural, porque somos seres humanos diferentes, com experiências diferentes, ninguém pensa igual. Né? Então, é natural que haja uma outra divergência. Mas é como você bem colocou, Ronaldo. Bom, está havendo divergência, como diz a nossa Regina aqui, vocês não estão falando a mesma língua? Então, está na hora de sentar para conversar. Então, aproveita, por exemplo, né, quando for pegar o seu filho lá com a avó, né, se for possível, já conversa. Não está sendo possível isso, mas aproveita o fim de semana, então. Tem que haver diálogo. Você colocou muito bem, Ronaldo. O diálogo aí é fundamental para resolver essas divergências. E, claro, e você também colocou isso, sempre agradecer, porque os avós, e nós temos os pais, têm que entender isso, os avós não têm a obrigação de cuidar dos seus netos. Cuidam por uma questão de amor. E o amor aí é muito importante. Então, e outra coisa que você colocou, e é bom nós ressaltarmos isso, a criança é um espírito reencarnado. Não veio à toa. Está aí. Precisa de orientação, precisa de bons exemplos. E um bom exemplo não é ele assistir vovó e mamãe brigando, discutindo. Né? Isso não é um bom exemplo. Então tem que tomar cuidado. E olha, muito cuidado também outra coisa, não é, Ronaldo? Sabe uma coisa? Não está dando certo deixar com a minha mãe. Vamos deixar com a sua mãe, né? Com os seus pais. E aí começa esse ping-pong, como você muito bem colocou, a criança sendo jogada para lá e para cá, até que vem aquela solução, Ronaldo. Tem solução. Gente, sabe de uma coisa? Ó, ele já está mais crescidinho, já está com 3 anos, vamos colocar na creche. Tá? Pronto. E vamos acabar com essa batalha em família. Mas quem diz que creche é solução? Porque se não houver diálogo com a creche também, acompanhamento, uma série de coisas, vai dar problema outra vez. Então, lembremos bem, criança não é objeto, criança não é uma coisa, é um ser humano. O Ronaldo acabou de salientar bastante isso, estamos lidando com um ser humano que pensa e que sente, ele tem inteligência e tem sentimento. Então tem que ter o diálogo na família, isso é fundamental. Bom, você discorda do que os avós estão fazendo? E agora ele está com você em casa, né? Lá ele faz, e aqui você não quer deixar ele fazer, mas você vai conversar com ele também, não é? Tentar explicar com jeitinho as coisas, né? Para que ele depois, né? Passou o fim de semana e ele volta para a casa dos avós, ou chega lá para a vovó, mas, ô, vovó, só que a mamãe disse que não gosta que a senhora, né, me deixe fazer isso e aquilo. Olha o problema. Então, diálogo é fundamental. Marquemos bem isso. Tá? Vamos à última pergunta de hoje, é da Roberta, que é de Vitória, Espírito Santo. O que vocês acham de dar um tapa bem dado no filho na hora certa, para ele obedecer e saber quem manda? O Espiritismo concorda com isso? Roberta, eu tenho um vídeo sobre essa questão do chamado tapa pedagógico, que está
no canal do YouTube do IBEM Educa. O IBEM Educa é uma organização educacional na qual nós trabalhamos, e a minha resposta a você é um peremptório: não. Não existe tapa pedagógico na hora certa. Ele tem que obedecer pelo exercício da nossa autoridade moral. À luz da doutrina espírita, nós jamais vamos concordar com qualquer tipo de violência, seja física ou psicológica. Tá? Nós precisamos ter o diálogo, né? E precisamos estabelecer os caminhos, as liberdades, as responsabilidades e assim por diante. Ele até pode, né, Ronaldo, obedecer quando você dá um grito com ele, ou chama ele pelo nome completo, né? Vem cá, Ronaldo Gomes da Silva. Agora todo mundo sabe o nome do Ronaldo, né? Quando é criança, chamou pelo meu nome completo. Ai, pegou. Né? Ele até pode obedecer num primeiro momento, por causa da ameaça, por causa da dor. Mas ele vai saber controlar isso. E sabe que depois ele vai poder aprontar de novo, porque a única coisa que papai e mamãe sabem fazer é ameaçar, é bater. Mas não é isso que educa. Pode assustar num primeiro momento, mas depois não controla mais. Educação não é bater, não é mesmo, Ronaldo? Eu já fiz isso, e isso aí é um aprendizado, estou colocando como aprendizado. Não é espancar nada, mas dar os tapinhas naqueles momentos, chamado, como você colocou aí, certo. E não é o certo. Mas são fases que a gente vai aprendendo e vendo que realmente não resolve. É o aspecto da moralidade, que é a regra do bom proceder uns com os outros. E você vai se colocando na posição de que tem que obedecer. É sim, sim, não, não. Lembra que nós falamos no início? É o sim, sim, não, não. São os limites que devem ser dados. Havia um programa, eu esqueci agora, é a Super Nani, né? Que via, ela dava alguma. E é interessante o programa, botava a energia que você tem que ter com a criança. Eu lembro de um fato que a criança xingava aquela coisa, porque os pais faziam mais ou menos isso, e ela ficou ali meia hora, 40 minutos, sentada, vai obedecer. Sim, não tem meio termo, até que ela foi indo pelo cansaço, a mãe querendo. Não sei se você lembra desse quadro, a mãe cansada, não, você pediu a minha ajuda. Não, coitada, não tem isso. Não, tá aqui. Aí a mãe, desculpa. Foi vencendo pelo cansaço. Então, realmente, vamos lembrar, gente, que ao longo do tempo e todas as fases da humanidade, tudo muda, tudo se transforma para a melhor. A educação, ela não é estática, ela é um processo contínuo. Se lá atrás fazíamos isso, nós vamos mudando, vendo que não é esse o processo. Muitos passaram por isso, foi o momento. Ninguém aqui vai discutir o certo ou o errado. Foi o momento por que passou por aquilo. Eu, por exemplo, não me arrependo, passei muita coisa, levei cada uma do meu pai, não me arrependo. Errou, eu discordo, mas nem por isso eu vou deixar de amar como eu amei minha mãe, meu pai, passei por isso. Entenda, mas o processo da educação é um processo contínuo, de evolução, de transformações, pela qual nós vamos vendo que são os limites. O sim é sim e o não é não. Aliás, Jesus falou isso. Seja o vosso dizer sim, sim e não, não. É o básico, é o básico. Isso nos liga a essa última questão que está aí na tela, da Daniele, que é de Natal, Rio Grande do Norte, perguntando sobre a importância da evangelização espírita para as crianças. Não? É importantíssimo, porque é justamente isso, é o processo de educação, é o processo de moralização, de ligar as crianças com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, para que entendam, então, a importância da fraternidade, da solidariedade, da bondade, da caridade. Então, o processo da chamada evangelização espírita infanto-juvenil nos centros espíritas é da máxima importância, e os pais precisam dar todo o apoio, né? E fazer também o culto do evangelho no lar, com as crianças, os filhos presentes. E a literatura espírita hoje em dia está muito rica. Nós temos as obras, por exemplo, do nosso Adeilson Salles,
do Luiz Rui Rivas e tantos outros autores que vêm trabalhando toda uma literatura infanto-juvenil também para alicerçar tudo isso. Então, realmente é muito importante, e faço um apelo aqui aos dirigentes espíritas da necessidade de priorizarem a evangelização nos centros espíritas, não só da criança, do jovem também, os grupos juvenis, a chamada mocidade espírita. Lembrando, né, nós temos aí na tela que amanhã, essa quarta-feira, se não me engano, é às 20 horas, vai ser transmitido o culto do Evangelho no Lar, 50 anos do Evangelho no Lar, do casal Messias e Marli, que a nossa web rádio Estação da Luz está aí divulgando, para percebermos a importância disso. Então, sem dúvida, faz parte do processo educacional das novas gerações a evangelização espírita infanto-juvenil, que eu não peguei. Né? Eu não cheguei a pegar isso na minha infância, só fui pegar a mocidade espírita, mas como realmente é importante levarmos as crianças, esses espíritos reencarnados, a Deus e a Jesus. Não é mesmo, Ronaldo? A evangelização é importantíssima. Só não podemos fazer lavagem cerebral Sim, nas sim, crianças. claro. Eu trabalhei com crianças de favelas, como espíritas, e depois elas seguiram outras religiões, vieram me cobrar sobre isso. Eu falei, mas aqui não é para fazer espíritas, é para levar a imortalidade da alma, mostrar, de fato, a evangelização do amor de Jesus, o respeito, como você colocou bem, da solidariedade, da fraternidade, da humanização, da espiritualidade. E um aspecto importante que eu trabalhava antes disso tudo era a higiene, que as crianças não tinham. Antes de evangelizar, já estava evangelizando no outro aspecto da higiene, do lado humano, da fome que eles tinham, da sopa, N situações. Então, evangelizar é uma palavrinha mágica antes. Evangelizar-se. Sem dúvida. É o amor a você o que eu estou levando ao outro. Nunca imponha as suas ideias ao outro. Lembre-se de Jesus. Quando for evangelizar, a exemplo de Jesus, só veio trazer amor. A imortalidade, o aspecto Exatamente. da família. Tá bom? A educação, à luz da doutrina espírita, que revive o Evangelho de Jesus, é uma educação libertadora das consciências. E, antes de mais nada, a evangelização espírita deve promover o homem de bem. Você colocou muito bem. Não é para promover espíritas futuros, não. Nós precisamos de homens de bem. Se ele vai ser espírita ou vai ser religioso, qualquer outra religião, ou não vai ter religião, é uma questão de decisão do coro íntimo dele lá na frente. Mas o que nós queremos que lá na frente ele seja homem de bem, uma pessoa de bem. Isso é fundamental e nós não podemos perder isso de vista. Mas olha só, Ronaldo, eu esqueci de desligar o relógio. E o relógio está me avisando que chegamos ao final do nosso Espiritismo e Educação, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Mas nós vamos pedir licença ao nosso querido Tavares, que está lá na técnica, para que ele permita que nós passemos um pouquinho para as nossas despedidas e palavras finais. Então, Ronaldo, para você se despedir aí com as suas palavras finais. Gratidão a todos, o nosso carinho. A palavra é essa: gratidão e empatia. A pandemia está aí, vamos fazer nosso culto no lar. A pandemia está aí. A empatia nunca se viu tanta necessária esse aspecto de praticarmos a empatia. Que Jesus os abençoe e a nossa eterna gratidão. Nós agradecemos também aqui a Web Rádio Estação da Luz, na presença aí do nosso Tavares, a todos os que estão fazendo esta emissora espírita, transmitindo pela internet. Agradecemos por esta oportunidade e lembrando que, acima de tudo, Jesus, nosso mestre, é o nosso guia e modelo. E na educação dos nossos filhos, dos nossos netos, sobrinhos, enfim, a educação das crianças, nós precisamos colocar o amor, porque o amor é a base da educação. Quando fizermos isso, com certeza, nós paulatinamente, de geração a geração, estaremos
transformando moralmente a nossa humanidade. Paz em todos os corações. Até a próxima segunda-feira, nosso encontro aqui no Espiritismo e Educação. Muito obrigado a todos.